霞んだ未来を切り裂くように照らす光無数の可能性を求め Gotta open my eyes Wake up 錆びついた目に火を灯せ Get up くすぶってる場合じゃないんだ絶対用意された理想なんていらない揺らぐことのない思考未完成な知性から明日をつかめこの手ででたらめなリズムで塗り替えてく過去に遠い人さ見えないだろうありのままのビートで繰り返して現在を重ねた未来輝くように刻み込んだ存在を結晶として Keep it in my story Então, gente, é hoje que a gente vai gravar vídeo em português? Vamos tentar. É do livro é do Érico Veríssimo, né? Caminhos Cruzados. Que se trata do quê, tá? Sobre desigualdade, vai falar sobre famílias ricas e pobres. É dividido em 5 dias da semana, né? Começando no sábado e termina na quarta. E tem alguns assuntos polêmicos da época do livro. E como o título já diz, né? Caminhos Cruzados são histórias que se cruzam, pessoas interligadas. E alguém sabe como a gente vai fazer esse vídeo, né? Tem alguma ideia? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A família Nonato Madeira. Ele era um homem muito bem amável, eles eram muito bem de vida, mas a esposa dele era totalmente ao contrário dele. Ela se sentia muito desvalorizada e ela não queria ter casado e ter filhos. Eles tiveram o Noel, que foi uma criança que foi criada pela tia dele, a tia Angélica, que sempre ensinou ele que tudo na vida era conto de fadas. Noel, então, perdeu a tia com 15 anos e ele se formou em direito. Ele era um advogado, mas ele não tinha emprego. Então a mãe dele sempre perturbava muito ele por ele não ter um emprego. Noel foi influenciado pelos amigos a perder a virgindade com uma prostituta, mas ele achava isso horrível, porque como ele foi criado com a tia que só achava que tudo era conto de fadas, ele preferia até ter um relacionamento com um gnomo. Família do Coronel Zé Maria. Coronel era um homem que tinha um negócio cheio de dívidas e sempre tinha muito acumulado dívidas mesmo, até que um dia ele resolveu apostar na loteria. A mulher dele, ela era muito chata, eles viviam brigando e ela sempre se preocupava mais com o dinheiro. Se fosse pra ter comida e dinheiro, ela preferia ter guardado dinheiro do que gastar com comida. Aí até que um dia pro outro ele ficou rico. Eles tinham 2 filhos, a Chinita e o Manuel. A Chinita era uma menina que sonhava com cinema, ela queria ser atriz e ela imaginava muito... O futuro dela era muito em relação a isso, como o cinema, ela ser muita coisa. O Manuel, a única preocupação que a mãe tinha com ele era que ele ficava dias fora com mulheres, dormindo fora, com várias prostitutas e tudo mais. Ele é do Dr. Teotônio. Ele é casado com a dona Dodô e ela é muito religiosa. Aí eles têm a filha, que é a Vera. Essa é a Vera. E ela tem 24 anos. Ela tem a mente muito aberta e a mãe dela não gosta muito porque ela fica lendo livros sobre sexo. E ela tem um pretendente chato que fica atrás dela e fica falando besteira. Essa família do Teotônio, eles têm uma briga com a família do Coronel Zé Maria, tipo, uma rixa de política. E esse Dr. Teotônio, ele trai a dona Dodô com a Cacilda. E ele se sente muito culpado
Então ele idolatra a Dona Dodô para se sentir menos culpado, amenizar a situação. Agora eu vou falar da família do Maximiliano. Ele é o que tem tuberculose. E a família é muito pobre e eles até passam fome. Agora eu vou falar da Fernanda. Ela é amiga do Noel e ela é muito trabalhadora. Mas a mãe dela é muito chata e pega no pé dela. Fala que ela não presta pra nada. A Fernanda, ela se relaciona com o Clarimundo, que é o professor do seu irmão Pedrinho. E o Pedrinho é apaixonado por Cacilda. A família do João Benévolo, ela sofria muito, era muito pobre, tinha um filho doente e a mulher fazia crochê. E ele ficava nessas ideias fantasiosas na cabeça dele e esquecia de trabalhar. Agora começa os personagens se conhecerem. Por exemplo, o coronel, como estava rico, ficou bem conhecido na cidade. E, claro, doando dinheiro para a igreja, o Bom Senhor, virando mais amigo ainda do Bom Senhor. E o Leitão, que já era rico, conhecido, ficou muito bravo. Você não vai tomar meu lugar! Você não vai tomar meu lugar! E começou uma briga entre eles. De outro lado, o Noel e a Fernanda estavam conversando. Noel já demonstrava um interesse na Fernanda e também um interesse em criar um livro. E comentou com Fernanda. Fernanda ficou contente com a ideia, apoiou, mas disse para ser mais crítico em seus pensamentos. Noel, vê se sai dessas fantasias, seja mais crítico. Eu vou contar como o João e a Laurentina se conheceram. João sempre foi um cara muito fantasioso e ele acabou se apaixonando pela Laurentina, que já era noiva. Ele se apaixonou pela sua tristeza. Para conquistar ela, ele começou a mandar flores para ela, meio que para parecer um super-herói. Eles acabam ficando juntos e aí ela começa a insistir para ele procurar um emprego logo, afinal, né? Então ele vai conversar com o Leitão para pedir um emprego. Leitão não aceita e ele acaba ficando desempregado. Na inauguração do palacete, o professor chega para dar aula para a Chinita, mas ela ainda está de pijama e não quer ter aula. Ele acaba se sentindo muito oprimido, porque ele está ganhando e não está fazendo o trabalho dele. Depois, a Chinita acaba se encontrando com a Vera. E pinta um clima e elas começam a se beijar. Quando elas vão ter relação, alguém bate na porta. Honorato vê que seu filho Noel anda muito triste e que a mãe dele sempre deixa ele de lado. Ele ainda quer consolar o filho, quer abraçar ele, mas ele não pode perder a postura de machão. Então ele pede para o filho dele ser sócio dele e Noel aceita. Noel quer muito se casar com a Fernanda, mas a Fernanda é apaixonada por ele, mas não sabe se é correspondido ou não. Noel finalmente começa a escrever seu livro. Mas por que Dona Dodô virou religiosa? Bom, há muito tempo, seu marido ficou muito doente e ela prometeu que se ele se curasse, ela começaria a seguir a religião. Depois ela decidiu ir visitar Maximiliano, que era um cara que tinha tuberculose. Ela decidiu levar dinheiro para ele e prometeu que levaria a ambulância. Durante a inauguração do palacete, Chinita e Salu decidem ir até o jardim e começam a fazer amor. Era muito cinematográfico e por isso Chinita aceitou. O João tá desempregado e a situação dele com a Laurentina tá bem precária. E nessa situação ela pensa até em voltar com o ex dela, mas ela vai atrás de um serviço. Então ela vai ir atrás do Coronel Zé Maria. Ela pergunta pra ele, você consegue achar um serviço pra mim? Aí ele fala assim, eu vou falar com o Leitão pra você e tudo mais. Ela fala, então tá bom. Maria Luísa acaba recebendo uma carta e na carta dizia que o coronel estava traindo ela. E ela fica super feliz, porque era isso que ela queria, terminar com ele. A Laurentina estava muito brava com o João porque ele não conseguiu emprego, então ele foi procurar emprego
Ele caiu nas fantasias dele, desviou um pouco do caminho e de um lado para o outro ele começou a ficar com fome, então ele não tinha dinheiro porque ele era pobre, não tinha dinheiro para pagar nada, então ele desmaiou, acabou indo para o hospital. Na casa, a Laurentina ficou muito preocupada porque já tinha passado o almoço e a janta e ele ainda não tinha voltado para casa. Lá, o ex dela ficou falando pra ela que ele era muito melhor do que o João, porque ele poderia dar uma vida melhor pra ela e em todos os sentidos ele era bom. Ela tá na casa dela e ela começa a ver a reportagem do jornal e vê que aconteceu um assassinato. E nesse assassinato, um homem mata a mulher porque encontra ela com um amante. E do nada ela lembra da Chinita e a Chinita tá junto com o Samu, com o Salu, e mesmo com medo de ela ficar grávida, ela continua junto com ele. A partir do bom relacionamento que teve com seu pai, agora tem condições boas e decide pedir a Fernanda em casamento. Fernanda, aceita se casar comigo, ser mãe dos meus babuínos? Fernanda fica muito indecisa, porque sabe que o Noel é meio criança, né? E ela já tem a mãe e o irmão pra cuidar, que já dão muito problema. Maxiliano, infelizmente, morre de tuberculose. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. A mulher dele, pela situação que estavam, até fica feliz, porque agora ela vai poder trabalhar e tudo mais. A situação era tão miserável que a felicidade acabou acontecendo. A Eudóxia, a mãe da Fernanda, ficava gorando a morte dele, falando, isso não vai durar 3 dias isso daí. E até gorando a morte dos filhos dele. E estava muito feliz pela desgraça. E foi assim o velório inteiro. Estava ocorrendo um aniversário de Dona Dodó. Muitas festas, enfim, várias pessoas homenageando por todo o trabalho bom que ela fazia. Nesse momento, ela lembra que teria que enviar uma ambulância para o Maxiliano. Só que, infelizmente, o que ninguém sabia é que ele já estava morto. Mas mesmo assim, todos o aplaudem. O Pedrinho juntou dinheiro para comprar um colar para Cacilda. Então, ele comprou o colar e foi até a casa dela. E quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa. Tava cheio de polícia na casa dela. Mas então ela apareceu e disse que não tinha acontecido nada com ela e era uma amiga dela que tinha morrido. A Maria Luísa, ela estava muito triste porque ela estava sozinha e porque seu filho estava fora de casa fazia uns 3 dias e ele só voltou para pedir dinheiro pro pai. E a filha, a Chinita, sempre estava com o Salu e nunca estava em casa, sempre deixava ela. Então, ela só ligava para falar que estava na casa da Dona Dodô, mas na verdade não estava. Ela estava muito triste e, diante de tanta miséria, ela começou até a ficar feliz. Assim, Clarimundo começa a escrever o livro que acha que vai revolucionar tudo. Nicole! Gente, eu já sei como gravar o vídeo. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's Da 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 da.